E gravando. Olá, eu sou o Tom, sinta-se bem aqui, este é o segundo episódio de Cena 9. O filme de hoje é Fuga da Meia-Noite. Minha sinopse. Uma mulher que está voltando para casa do trabalho junto com a sua mãe acaba encontrando uma mulher esfaqueada em um beco escuro. A partir daí, ela passa a ser perseguida pelo assassino e tem que lutar para sobreviver. Fuga da Meia-Noite é um filme sul-coreano que foi lançado no dia 30 de junho de 2021 e traz como protagonistas o Lee Han-jun, que faz o assassino, e a Jin Ki-joo, que faz a vítima. Nós temos outros personagens, dentre eles inclusive nós temos a estrela de Lovely Runner, que é a Kim Ha-yeon, que não aparece tanto assim, mas está presente no filme. Vejamos a apreciação do filme. No IMDb ele teve uma nota 6,5 de 10, o que não é uma nota tão boa assim. Já no Google ele teve uma nota excelente, 4,2 estrelas de 5 estrelas. E no Rotten Tomatoes, se eu estiver lendo corretamente, ele teve 100% de aprovação da crítica e 67% de aprovação do público, o que dá em estrelinhas uma nota de 3,5 de 4, então é uma nota boa. 3,5 de 5, 3,5 de 5, que também eu considero como uma nota boa. Essa minha apreciação sobre o filme vai conter muitos spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, siga por sua conta e risco. Mas se você é daquelas pessoas que gostam de ouvir falar sobre o filme para saber se vale a pena, fica aí que a gente vai conversar sobre isso. O filme se inicia apresentando pra gente quem é o assassino, que eu não vou chamar pelo nome do personagem, porque eu tenho dificuldade de pronunciar os nomes em coreano, que é o Do-shik. Do-shik é o nome do personagem, minha pronúncia é maravilhosa. Então, o filme começa apresentando pra gente, logo de cara, quem é o assassino que nós iremos acompanhar nessa história. Então, nesse princípio de filme, nós vemos ele encontrar mais uma vítima e vemos o modo como ele age. Ele já está como uma pessoa que está machucada, ele pega mais uma pessoa e ele mata essas duas pessoas e ainda chama a polícia dizendo que foram estrangeiros, que ele viu que foram estrangeiros que agrediram e esfaquearam essa mulher e depois fugiram. Então ele tem um certo quê de deboche ali e a gente começa a ver um pouco da personalidade do personagem. Depois disso a gente vai para a pessoa que nós vamos acompanhar melhor, que é a personagem Kyung-mi, que é uma mulher surda que trabalha no atendimento ao cliente em língua coreana de sinais de uma empresa, não sei exatamente do que, não lembro se eles dizem do que é a empresa exatamente, mas nós começamos a acompanhar a personagem no seu local de trabalho e a perceber um pouco da forma como ela lida com o mundo ao seu redor. Esse momento passa, a personagem vai para casa, ela volta para casa juntamente com a sua mãe, que trabalha em outro lugar, e nesse momento nós começamos a perceber algumas armas de Chekhov que são apresentadas pra gente e que também mostram a forma como as personagens, ambas são surdas, interagem com o mundo. Abrindo um parêntese para quem não sabe, a arma de Chekhov é, resumidamente e não tão especificamente assim, um elemento que é apresentado no início do filme que posteriormente vai ser utilizado novamente. Por exemplo, é mostrado em uma cena que um personagem tá com uma faca no bolso e lá na frente ele puxa essa faca para usar para ferir alguém, algo assim. Então nós vemos nesse momento que as personagens elas utilizam uma espécie de sensor de som que vai mudando de cor, que mostra o barulho que está acontecendo ao redor para que elas consigam perceber carros se aproximando, por exemplo, motos e pessoas, coisas do tipo. As personagens retornam para casa, chegam no seu bairro, a filha vai guardar o carro e nesse momento quando ela deixa o carro e tá voltando para casa, ela encontra a mulher esfaqueada e passa a ser perseguida pelo assassino. O filme vai ter muito disso, do assassino correndo atrás da personagem, ela tentando fugir e ele se aproveitando do fato de que ela não consegue ouvi-lo. Falando desse filme, eu lembro de um filme que é parecido com esse, não lembro de quando mas é Rush, A Morte Ouve, que é um filme americano, que é mais ou menos a mesma
mesma ideia. É um assassino que vai atrás de uma mulher com surdez. Com a diferença de que nesse caso, em Rush, a morte ouve, ela fica em casa. É só ele e ela em casa. Em Fuga da Meia-Noite, a gente vai passar por vários locais diferentes. Eu gostei da fotografia do filme, ela não é tão bonita quanto a fotografia dos filmes americanos, mas a composição de cores se encaixou bem, na minha opinião, é bem agradável. Antes de falar sobre os pontos principais do filme, não principais, mas os pontos que eu gostaria de destacar, se é a primeira vez que você está assistindo um filme coreano, muito provavelmente vão ter algumas coisas que vão te incomodar, que são maneirismos próprios das produções coreanas, mas na minha opinião não é algo que chega a ser incômodo, que não dê pra você assistir, a não ser que você realmente não goste do estilo de produção coreana. Mas pra quem já tá acostumado a assistir e gosta do gênero meio, não sei se terror, não chega necessariamente a ser terror, mas suspense talvez, e não chega também a ser um slasher, mas esse gênero de assassino, eu acredito que você vai gostar. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a cena da delegacia. Eu não tenho a qualidade técnica suficiente para dizer se isso foi feito de propósito, mas como é um filme que de fuga, o assassino fica correndo atrás da personagem, existem dois ambientes que antes do assassino correr atrás da personagem nesses lugares, a direção mostra pra gente. Então existe um corredor específico pelo qual ela vai passar correndo e fugindo do personagem, que ela passa por ele antes, sozinha. Existe também um outro momento em que ele vai perseguir ela dentro de casa, e aí você vê os espaços da casa primeiro, você vê armas de Chekhov que estão lá, que são as luminárias que acendem com o som, que são elementos que vão ser utilizados, e tem uma outra coisa que vai ser usada também como arma de Chekhov em favor da personagem, para ela perceber que tem alguém dentro da casa. A primeira cena, o primeiro momento que eu gostaria de destacar é a cena da delegacia. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei extremamente tenso. Como é que a gente chega nesse lugar? O assassino persegue a Kyung-mi, só que ele está mascarado. A Kyung-mi encontra o corpo, ela é perseguida pelo assassino, ele quase consegue pegar ela. Ela consegue ver ele, mas ele está de máscara e está de boné. E aí nós chegamos, um tempo depois acontecem algumas coisas, nós chegamos nessa cena da delegacia em que está ela, a mãe dela, os policiais e o assassino que está lá, que inclusive desde o princípio a mãe dela não gostou muito dele, ela sempre ficou desconfiando dele assim, enquanto que a filha não desconfia e dá certa confiança pra ele. Essa cena, a primeira vez que eu assisti, eu achei bem tensa, gostei bastante, porque você fica ali temendo por elas e na expectativa da descoberta, se ele vai ser descoberto ou não, e fica essa tensão no ar. Conforme as coisas vão acontecendo, o irmão da vítima lá, a mulher que foi encontrada esfaqueada, chega na delegacia, eles descobrem juntos, a mãe, a filha e ele descobrem que o homem que está ali é o assassino. Eles começam a brigar, mas ele consegue fugir e acaba que elas voltam para casa, depois de tudo que aconteceu. Aqui as coisas ficam um pouco incongruentes, na minha opinião, porque elas voltam para casa, ainda tem aquele certo medo, aquele temor de tudo o que aconteceu, porém, quando uma visita chega lá, a mãe dela sai de casa e vai com ela, tranquilamente. Elas nem contam pra ela que isso aconteceu. Mas também alguns pontos do roteiro que são bem amarradinhos. Então, quando elas voltam pra casa, são trazidas pela polícia, a mãe dela acaba saindo e ela fica sozinha em casa, nós vemos que a casa delas é adaptada para que elas possam perceber quando tem alguém batendo na porta, quando tem alguém andando dentro de casa, por exemplo. Então existem várias, não sei se luminárias, mas vários sensores luminosos que são acendidos com o som. Então se tem alguém batendo na porta, tem sensores perto da porta que vão ficar acendendo, e assim elas vão saber que tem uma pessoa batendo na porta ou que estão fazendo barulho perto da porta. No hall de entrada, não sei exatamente se esse é o nome da casa, também tem uma lâmpada que acende com movimento, eu acho. E na casa mesmo, em vários cômodos da casa, a gente meio que passeia pela casa com a personagem para ter uma noção do espaço, talvez, não sei. A gente vê também que existem vários desses sensores, vários
desses sensores luminosos. Quando a gente volta lá na cena da delegacia, a gente vê que o personagem, o assassino, ele lê a ficha que ela preencheu e ele vê o nome dela e o endereço dela. Com essa informação, ele consegue chegar até a casa dela e ele vê se tem mais gente dentro da casa. Então, quando ele chega, ele quebra a lâmpada que acende com movimentação. Ele abre a porta, mas ele chama para ver se tem alguém dentro da casa, para ver se tem pessoas ouvintes, acredito eu, dentro da casa, ou para disfarçar para as pessoas do bairro, que eu vou já fazer um comentário sobre isso. E enfim, ele entra dentro da casa e a gente começa a temer pela vida da personagem. Ele desativa todos os sensores luminosos que tem na casa e começa a perseguir ela antes de fato matá-la. Isso faz com que a gente, tá assistindo, fique com tensão, esperando o momento no qual ela vai descobrir. Antes desse momento, quando tem uma pessoa batendo na porta, isso é mais um ponto do roteiro que está bem amarrado, que a gente vê as armas de Chekhov dos efeitos luminosos. Tem um negocinho na sala que também responde, que não é luminoso, que também responde a barulho. Então, quando está tendo barulho na casa, esse negocinho que eu não sei o que é, tipo um bonequinho, fica batendo as mãos, respondendo ao estímulo sonoro. Isso vai ser usado quando o assassino já está dentro da casa. Depois que ele desativa tudo, que ele de fato vai pra cima dela, ele começa a se vangloriar, então ele começa a falar. Ela percebe que esse negocinho tá se mexendo. Então ela percebe que tem alguém dentro da casa. E aí, quando ele ataca ela, ela consegue fugir. Então ele usa um machado para bater nela, mas ele acaba não conseguindo acertar, o machado fica preso, ela corre para dentro do quarto e aí ela pega o celular para avisar a mãe dela para não voltar para casa. Mas aí a mãe dela deixou o celular em casa e é ele o assassino quem responde essas mensagens e ela fica com medo, ela responde como se já estivesse em casa, mas ela começa a olhar as mensagens, não sei exatamente por que ela achou estranho, porque eu não consegui perceber diferença no modo de falar. Talvez tenha sido pelo fato de eu estar vendo uma tradução e é algo que só seria possível de perceber no idioma original. Mas enfim, ela percebe e aí ele, enfim, aparece na frente dela, empurra a porta, mas ela consegue fugir. Eu achei que toda essa cena foi bem construída, os elementos estão dispostos de modo que a gente vai começando a conseguir prever mais ou menos as coisas que vão acontecer. A única coisa que me incomodou um pouco foi que eu não sei exatamente que hora era, mas já era tarde da noite. E você tem duas pessoas dentro de casa correndo, você tem uma pessoa com um machado arrebentando uma porta com um machado e não aparece um vizinho pra dizer nada. Não aparece um vizinho pra reclamar de barulho, não aparece um vizinho pra ver o que tá acontecendo. Antes de falar da parte final do filme, do terceiro ato, eu gostaria de dizer que esse filme certamente não se passa no Brasil porque nas ruas não tem um cachorro e não tem um caco de vidro porque ela tá correndo de um assassino no meio da rua de meia. Chegando na parte final do filme, quando ela está já no centro da cidade, algo que me chamou a atenção foi uma cena até bem angustiante, na verdade, que é quando eles já estão no meio da rua e ela tá desesperada e ela pede ajuda, só que as pessoas não entendem o que ela está falando. Então acaba e ele até debocha dela por causa disso, ele começa a rir com desprezo, porque ele tá vendo que por mais que ela peça ajuda, as pessoas não entendem o que ela tá falando. As pessoas não sabem falar a língua coreana de sinais. Então elas não vão entender o que ela tá dizendo. E é bem angustiante isso. E aqui, vamos abrir um parêntese, não sei se era a intenção do filme, mas talvez vamos dar essa puxada nesse assunto e pensar um pouco mais sobre isso. A gente vê como falta inclusão para pessoas com surdez. Eu não sei da realidade sul-coreana, eu sei da realidade brasileira, então vamos puxar um pouquinho mais e puxar para o lado de cá. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, língua é o termo correto e não linguagem, ela foi reconhecida em 2002. Conhecida como língua, não tornada uma língua oficial, mas reconhecido como uma forma de comunicação em 24 de abril de 2002, através da lei número 10.436. Então a gente tem aí mais de 20 anos de reconhecimento da Libras
como uma língua. Mas quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que a acessibilidade para pessoas com surdez, ela pode até ter aumentado em relação a 2002, eu não conheço a realidade de todo o Brasil, mas ela não é tão grande assim. Então, se a gente parar para pensar, escolas, hospitais e outros locais que fornecem atendimento ao público, na sua grande maioria, não ofertam atendimentos em Libras. Não existe uma pessoa que seja intérprete. Então há muito a falta de acessibilidade para pessoas com surdez. Vamos destacar aqui também o irmão da vítima que é encontrada esfaqueada. Primeiramente, que preparação física, na verdade não só dele, né? De todo mundo que aguenta passar uma noite inteira quase correndo pra cima e pra baixo e continua correndo. Mesmo que eles se cansem, mas eles continuam correndo. Outra coisa a se falar sobre ele, ele é um policial. Não só é dito, mas a gente vê ele em patrulha lá com outro policial. E ele sai de casa pra ir buscar a irmã, que supostamente aconteceu alguma coisa com ela, e ele não leva a arma dele. Como é que ele sai de casa sem arma? Mesmo que ele tenha saído só, sei lá, ela se atrasou, aconteceu alguma coisa, não é algo tão sério. Que ele vai, depois que ele sabe que ela foi esfaqueada, como é que ele não volta em casa pra pegar a arma pra poder ir atrás dela? E atrás do criminoso, enfim, que esfaqueou ela. Essa foi uma das coisas que me incomodou. Como assim ele saiu de casa? Ele é um policial, ele tem o direito legal de andar armado e ele não tá armado. Mais uma coisa que eu gostaria de destacar também é a excelente atuação do Lee Han-jun, que faz o Do-shik, que é o assassino. O ator é excelente. A personagem principal, a atriz que faz a personagem principal, também manda muito bem. Mas eu acho que a atuação dele se destaca um pouco mais até pela natureza do personagem. Então você vê que a forma como ele se comporta, o jeito que ele se diverte enquanto vai cometer os crimes, a forma como ele debocha dela, algumas expressões faciais que ele faz, risadinhas e mudanças de comportamento. Nem tanto mudanças de comportamento, mas os três jeitos do personagem. Eu acho que ele se destaca muito na atuação. Uma coisa que não necessariamente incomoda um pouco, mas você pode pensar também como é que aquela mulher esfaqueada conseguiu sobreviver por tanto tempo. E outra, por que que depois que o irmão recebe a mensagem da Kyung-mi falando pra ele, olha, aquele homem tá aqui, que o assassino tá na casa dela, por que que antes ou enquanto ele vai correndo pra lá, ele é o exímio corredor, por que que ele não liga pra polícia? Foi outra coisa que eu me questionei, por que que ele não ligou? Houveram diversos momentos em que ele teve a oportunidade de ligar pra polícia. Quando ele encontra os dois lá no meio da rua, que o assassino, que mostra um pouco da psicopatia dele, coloca a faca no pescoço e diz que prefere morrer do que apanhar e joga pra ele a possibilidade de salvar aquela mulher desconhecida ou a irmã dele e ele escolhe salvar a irmã dele. Por que que enquanto ele vai correr pra salvar a irmã dele, por que que ele não chama a polícia? E diz, o assassino tá em lugar tal com a mulher. Não, ninguém liga pra polícia. Na minha opinião, a cena final se estende um pouco demais também nesse terceiro ato. Então, quando finalmente tá todo mundo junto ali, que o assassino encontra a Kyung-mi, aí ele leva ela pra um beco, aí ele fala um pouco antes de matar ela, o clássico do vilão. Então, o irmão policial lá encontra eles dois, bate nele, vira as costas pra ele, não sei por que ele vira as costas pra ele uma vez, e aí depois ele bate nele de novo, dá um mata-leão nele, aparentemente ele morre, aí ele vira as costas pra ele novamente, o assassino se levanta, dá uma cadeirada nele, ele joga alguma coisa nele lá, não lembro exatamente o que, bate nele pra caramba, e aí ele decide que não vai mais matar ela, vai matar a mãe dela. Então ele sai pra ir atrás da mãe dela, encontra, tenta levar ela pro beco também. Ela sai do beco correndo com aquela faquinha, consegue encontrar os dois e vai correndo na direção dele. Fez outra coisa perigosíssima que é correr com a faca na mão. Enfim, vai em direção ao assassino. E aqui, eu acho que o texto foi genial. Ela usa o conhecimento que ela adquiriu com tudo isso que ela vivenciou. Então, ela teve a dificuldade de se comunicar com as pessoas. E essa cena faz um callback com o que acontece lá na delegacia. Ela corre em direção a ele. A gente pensa que ela vai esfaquear ele, mas na verdade ela se esfaqueia. Além dela se esfaquear, ela coloca as mãos dele na mão dela.
Ele até debocha dela de novo, dizendo que ela errou, mas na verdade ela foi inteligente. Então ela lembra que lá na delegacia, mesmo ele sendo o assassino e mesmo o policial que estava em cima dele dizendo que ele tinha pego a irmã dela, como ele estava com a faca na mão, não acreditaram nele, acharam que ele estava surtando e tudo mais. E novamente, quando ela tá com ele no meio da rua, que ela está com a faca na mão, ele acaba mentindo, dizendo que ela é irmã dele, e ele acaba conseguindo pegar ela e levar ela pro beco. Nessa cena, em que ela se esfaqueia em vez dele, ela usa todo esse conhecimento que ela adquiriu. Eu achei bem inteligente da parte do roteiro fazer isso. Finalmente, a polícia chega, alguém chamou, não é verdade? As pessoas começam a desconfiar dele, mas só que ninguém vai embora, fica um círculo ali, tem um homem com a faca na mão que acabou de esfaquear uma pessoa do ponto de vista deles. Só que fica todo mundo ali, ninguém vai embora. A polícia chega, começa aquela confusão, ele não desiste, então ele parte pra cima dela novamente, porque ele fica com raiva dela, porque ela tá rindo dele, ela tá debochando dele. Então ele vai pra cima dela, toma um tiro na perna, levanta, vai pra cima dela de novo, toma 4 tiros e não morre, levanta de novo pra ir pra cima dela, aí ele é derrubado pelo irmão. Aí ele finalmente morre. Como todo bom assassino de slasher, embora aqui não seja um slasher, mesmo depois de ter tomado 4 tiros, ele ainda consegue se levantar e correr. E consegue engabelar 2 policiais que vão pra cima dele, e isso é derrubado pelo irmão policial lá, super-herói, que é corredor e que anda sem arma. Pra encerrar, eu dou uma nota de 3. Não é um filme completamente inovador, mas eu gostei bastante do filme. Ele entretém bem dentro do gênero que ele se propõe a entreter. O texto tem callback, tem a arma de Chekhov utilizada bem direitinho, então eu gostei. O final é aquela coisa um pouco meio clichê e tal, eles vão pra ilha de Jeju e todo mundo fica feliz. Mas é um bom filme e vale a pena assistir.